Olá! Neste nosso aprofundamento de hoje, a gente vai tentar conectar dois mundos. De um lado, a dança molecular lá dentro da célula, DNA, RNA, e do outro, as decisões que o médico toma lá no consultório. Parecem distantes, mas não são, né? Exato. Nossas fontes hoje vão desde o genoma humano, o pangenoma, passam pela cópia do DNA, a replicação, A transcrição também. e isso, a leitura, né? A transcrição, e chegam até a medicina baseada em evidências, a MBE. E até demos uma olhada lá atrás em Hipócrates. Nas raízes da coisa. Pois é, a missão aqui é entender como essa busca por uma medicina mais precisa, mais justa também, está nos levando para longe daquela ideia de tamanho único, sabe? Tanto na biologia quanto na clínica, né? Chega de modelo padrão para todo mundo. Exatamente. Ok, então, vamos desempacotar isso. Começando pelo básico, né? O genoma. Foi uma surpresa geral quando saiu o projeto Genoma Humano e, poxa, só uns 20 mil genes que fazem proteínas. Foi um choque, né? Tipo, como pode? Tanta complexidade vindo de tão relativamente poucos genes. Aí entra o tal paradoxo do valor G, né? Isso. E a chave, olha, tá naqueles 98% do DNA que não codificam proteína diretamente. Eles são os maestros, sabe? Controlam como e quando os genes são ligados, desligados. É uma camada de regulação gigante. Entendi. E mesmo o nosso mapa principal, o genoma de referência... O GRCH38. Exato. Ele tem limitações sérias. Foi baseado em pouquíssimos indivíduos, a maioria de origem europeia. Isso cria um viés, né? Um viés de referência. Faz sentido? E aí entra o pangenoma. Aí que ele brilha. O que é fascinante no pangenoma é que, em vez de ser uma linha reta, uma sequência única, ele é mais como um grafo, uma rede. Uma rede? Como assim? Ele incorpora genomas de altíssima qualidade de pessoas do mundo todo. Captura muito mais a nossa diversidade real. Tem gente que chama isso de um ato de quase justiça científica. Gostei disso, justiça científica. Porque aí você consegue achar variações genéticas importantes em populações que antes ficavam meio invisíveis, né? Perfeito. E isso impacta tudo, desde pesquisa básica de doenças até farmacogenômica, prever como alguém vai responder a um remédio. É um passo enorme para uma medicina de precisão mais equitativa. Nossa, muito poderosa essa ideia do pangenoma mais justo. Mas ok, como esse mapa genético, diverso ou não, é copiado para a célula se multiplicar, passar a informação adiante? A gente sabe que é semiconservativo. Isso. Cada fita antiga serve de molde para uma nova. A enzima-chave é a DNA polimerase. Só que ela tem um jeito de trabalhar meio... Metódica. Metódica como? Ela só constrói numa direção e precisa de um iniciador para começar. Isso cria um pequeno desafio, digamos, numa das fitas, a lagging strand. Ah, a fita descontínua, que é feita em pedacinhos? Os fragmentos de Okazaki. Exatamente. E a consequência mais, palpável disso no nosso dia a dia, ou melhor, na nossa vida... Tá nas pontas dos cromossomos, nos telômeros. A cada cópia, por causa desse mecanismo meio remendado na lagging strand, um tiquinho da ponta se perde. Sério? E isso acumula? Acumula. Esse encurtamento progressivo está ligado diretamente ao número de vezes que uma célula pode se dividir. É o famoso limite de Hayflick. E, claro, ao processo de envelhecimento celular. Uau! Quer dizer que o próprio ato de copiar nosso código já tem um limite embutido ligado ao envelhecimento. Impressionante. Ok, então o DNA é copiado, com esse detalhe dos telômeros, e como a informação é usada? Como a célula lê essas instruções genéticas? Bom, aí entra a transcrição. O DNA vira uma molécula de RNA mensageiro, o pré-mRNA. Pré-mRNA. Isso, porque nas nossas células ele ainda precisa ser processado, editado, digamos. Passa por um processo-chave chamado splicing. Ah, o splicing. Tira os introns que não codificam e junta os exons que importam. Exatamente. Mas aqui vem a grande sacada, o splicing alternativo. A célula pode escolher quais exons juntar.
É como ter um kit de Lego e montar ferramentas diferentes usando as mesmas peças básicas. Nossa, então um único gene pode, na prática, gerar várias proteínas diferentes? Muitas. É uma solução super elegante para o paradoxo do valor G que você mencionou. Como ter tanta complexidade com poucos genes? Tá aí uma parte importante da resposta. Genial. Uma camada extra de controle. E não para aí. O mRNA ainda recebe umas etiquetas, um cap na ponta 5 e uma cauda poly-A na ponta 3. São tipo metadados. Protegem o RNA e dizem para a célula o que fazer com ele, quanto tempo ele dura. Faz todo sentido. Mais inteligência no processo. Agora, a ponte final. Como essa complexidade toda, essa variação que o pangenoma ajuda a ver, se conecta com o dia a dia lá no consultório? Como aplicar esse conhecimento de forma racional, ética? Aí chegamos na MBE, né? Medicina baseada em evidências. Perfeita transição. A MBE, no fundo, é a continuação daquela revolução de Hipócrates, sabe? Buscar causas naturais, usar observação, razão, separar medicina de superstição. Mas não é só seguir artigo científico, né? Tem gente que critica. Não mesmo. É crucial entender a MBE direito. Ela não é só seguir o último estudo randomizado controlado. Ela se apoia firme em 3 pilares. Quais são? Sim, a melhor evidência científica disponível. Geralmente, de estudos bem feitos, como revisões sistemáticas, meta-análises. Ok, a ciência. A expertise clínica do profissional. A experiência, o olho clínico, o bom senso. E terceiro, que às vezes é esquecido, mas é fundamental. Os valores, as preferências e as circunstâncias individuais do paciente. O que importa para aquela pessoa. Ah, então a integração dos 3, não só um deles. Exato. Ignorar o pilar 2 e principalmente o 3 é o que leva àquela medicina de receita de bolo. Uma aplicação ruim, que não é MBE de verdade. Entendi. E tem uma conexão aí com o pangenoma que você falou antes. Olha que paralelo interessante. Assim como o pangenoma vem para rejeitar um genoma padrão que é enviesado e não representa todo mundo. Certo. E a MBE, bem aplicada, rejeita tratar o paciente como se ele fosse um padrão médio de livro. Ela insiste na individualidade e nas circunstâncias daquela pessoa. Que legal essa conexão. Então, para a gente amarrar aqui, entender e mapear melhor nossa diversidade genética real, como o pangenoma tenta fazer, e aplicar o conhecimento médico de forma criteriosa, juntando ciência, experiência e, crucialmente, o indivíduo, como a MBE prega, são caminhos que se encontram para uma medicina mais personalizada e, no fim das contas, mais justa. Exatamente. Essa é a convergência. E aí fica uma reflexão para o pessoal que está ouvindo, né? Pensado no futuro. Manda. Como será que a combinação desse conhecimento pangenômico, que só vai crescer, com uma aplicação cada vez mais rigorosa e humana dos 3 pilares da MBE? Como isso pode redefinir não só os tratamentos que a gente oferece, mas talvez a nossa própria concepção do que é saúde, do que é normal, abraçando de verdade a incrível diversidade humana em todas as formas dela. Uau! Uma pergunta em tanto para a gente continuar pensando. Excelente.